Adiam fora dos estreitos limites da Judéia. Povo saído do nada, volta rapidamente ao nada, depois de esgotada sua fecunda atividade e cumprida sua providencial missão. Não. Não é tampouco a civilização hebraica que pode tomar a causa das correntes humanas, que vertiginosamente se precipitam nos abismos da indiferença, do ódio, da hipocrisia e da iniquidade. O povo judeu é, como o povo romano, um povo degenerado, flutuante, aparentemente rígido observador de suas tradições religiosas, mas na realidade carecido de fé e apegado à sensualidade e ao egoísmo. Belicoso nos tempos de pujança, já que não pode disputar aos romanos suas conquistas, esgota suas próprias forças em estéreis querelas de caráter religioso acerca do sentido das escrituras, promovendo cismas e seitas que aumentam pouco a pouco sua debilidade interior. Trabalhado pelo farisaísmo, cujos numerosos prosélitos faziam consistir, como os modernos ultramontanos, toda a perfeição espiritual em vãs exterioridades ao mesmo tempo em que continua julgando seu eleito entre os povos, utiliza a religião para cobrir suas abominações. Como há de poder este povo servir de partida à regeneração do mundo, exausto como se acha de todo o germe de virilidade e de virtude? Não esperemos tampouco que venha de outras civilizações e dos mais longínquos confins o primeiro impulso regenerador. A África, em sua vasta extensão não sujeita à espada do império, se agita dentro da obscuridade e da barbárie, se esparsos clarões de civilização brilham na Ásia, perdem-se sob a espessa bruma que erguem o fatalismo e ignorância. A América dormirá ainda um sonho de 15 séculos até que nasce o gênio chamado a arrancá-la dos segredos do oceano. Estará, pois, a humanidade condenada à ruína, por sua corrupção. Os povos desaparecem, as sociedades se fundem, as civilizações têm sua ascensão e seu ocaso, porém a humanidade subsiste perpetuamente, entregue à lei das transformações, que constituem o crisol de sua depuração e de seus necessários desenvolvimentos. Das ruínas de um povo, dos resíduos de uma sociedade, das cinzas de uma civilização, surge uma nova civilização, uma nova sociedade ou um outro povo, com toda a virtualidade necessária para o cumprimento dos mais atraentes fins. O gênero humano, no primeiro período de sua existência terrena, teve que levar, como a larva, uma vida de instinto grosseiro e material, para converter-se, chefiando ao segundo período, em simples crisálida, afogado por suas paixões e limitado no cárcere de sua ignorância e na miserável servidão de seus vícios. Porém a obscura crisálida se converterá por sua vez em lépida borboleta e, libertada de seu asfixiante casulo, elevará seu voo a regiões da liberdade e de luz, ganhando em formosura e felicidade em cada uma de suas fases. A humanidade, no momento histórico do nascimento do Império, havia chegado ao último período da segunda de suas essenciais metamorfoses. Aprisionada no grosseiro casulo de suas leviandades, ilhas de sua ignorância e orgulho, tem necessidade de ar e luz, ar para a renovação de suas forças e luz para que possa conhecer seus funestos extravios. Ainda não terão sabido os homens aprender que pelo caminho das invasões chegam à escravidão, espreitando-se traidoramente com o objetivo de se usurparem uns aos outros os direitos mais sagrados. Ainda não compreenderam que a comunidade de origem os faz a todos iguais por natureza, lutam para se destruírem, raça contra raça, seita contra seita, povo contra povo, como se o destino do homem sobre a terra fosse devorar ou ser devorado e a humanidade uma horrível confusão de vítimas e de verdugos. Ainda não pressentiram as branduras do amor, nem adivinharam que todos, sem exceção de um só, são irmãos. O egoísmo e o prazer constituem a balança das ações individuais e dos movimentos coletivos. Para adivinhar os puros gozos da fraternidade universal, para conhecer a grande justiça da igualdade dos direitos, e para aprender que a liberdade é a saúde do corpo e a vida do espírito, falta um raio ele só que com a pureza de seu brilho e a suavidade de seu calor desperte os entendimentos e fecunde os corações. Rompa as trevas o sol benéfico da verdade e do sentimento para que a obscura ninfa despregue suas asas, ditosamente transformada em alegre e ativa borboleta. Adoradores de divindades obscenas e brutais, derramai no fogo sagrado de vossos altares os últimos grãos do nauseabundo incenso. Discípulos de Epicuro, apurai em lúbricas orgias as burras da moral do prazer. Fariseus hipócritas, esmerai bem o manto de vossas exterioridades para seduzir o povo se explorá-lo um dia mais nas suas crenças religiosas. Escribas, doutores, levitas,
Acrescentai a derradeira interpretação ao sentido da Escritura, para que se levante uma seita a mais, um novo motivo de discórdia e divisão no seio da sociedade judaica. Apressai-vos todos a corromper e a perturbar, porque vai soar a hora em que a humanidade sacudirá o jugo de vossas falsas práticas e de ensinamentos corruptos. É mister que a linhagem humana se salve, e se salvará, porque o necessário irrevogavelmente sucede. A humanidade é filha de Deus e Deus não permitirá, em seu onipotente amor, a perdição de sua filha. Descerá do céu a verdade que abrirá a porta do entendimento humano e a brandura do amor suavizará a dureza do sentimento. Querendo Augusto conhecer o número de homens submetidos à sua autoridade no império e nas províncias tributárias, mandara fazer um recenseamento geral. Em cumprimento ao edito imperial, um homem e uma mulher, com características de modesta condição, caminhavam em direção da cidade de Belém a fim de serem recenseados. Mas antes de chegarem ao término de sua viagem sobrevieram à mulher as dores do parto e numa humilde choça, sem nenhum auxílio senão o de seu esposo e sem outro amparo que o de Deus, deu à luz a um belo menino. Uma estrela, precursora da regeneração da linhagem humana, brilhou naquele instante pelos lados do Oriente. Acabava de nascer o predestinado dos tempos, o Redentor dos homens, Jesus Cristo. 2. 30 anos permaneceu Jesus oculto antes de dar início à santa pregação de uma doutrina nova, que haveria de derrubar os altares dos antigos deuses para substituí-los por outro altar, não feito de mármoras e de madeiras raras, mas sim de sentimento puro e espiritual. Filho de pais humildes, de pobres artesãos, que necessitavam do fruto de seu trabalho manual para uma subsistência honrada, com eles compartia as fadigas de um ofício obscuro. Enquanto o vastíssimo plano de modificar radicalmente a face do mundo e salvar a humanidade da dissolução e da ignorância, que pesam sobre ela como uma espessa lousa, ia amadurecendo. Naqueles esquecidos rincões de Nazaré germinava a semente da regeneração humana, e de lá havia de brilhar a faísca destinada a produzir um incêndio purificador universal sobre todos os povos da terra. A luz das sagradas lâmpadas que ardiam junto aos altares das divindades helênicas, que eram as divindades do colossal Império dos Césares romanos, começava a vacilar e a empalidecer ante o brilho cada vez mais intenso de outra luz mais poderosa, a do entendimento, a ela a razão humana em que se emancipava pouco a pouco das espessas brumas do fatalismo e do terror. Enquanto os ídolos se comoviam em seus gastos assentos ao choque da filosofia invasora, e o farisaísmo judaico pugnava inutilmente para sustentar-se e prevalecer sobre as ruínas da tradição mosaica, todas as crenças só sobravam no turbulento mar das paixões ilimitadas, do utilitarismo, da dissolução e dos vícios da época. Derretia-se a civilização antiga, desmoronava-se a velha sociedade sem estrépito e sem glória, como um edifício em ruínas que vai caindo lentamente, roído pela ação demolidora dos séculos. Vazias as consciências, exaustos os corações de virtudes e de fé, a religião não era outra coisa senão um conjunto aparatoso de formas artificiais com o que procurava dissimular a carência quase absoluta de moral. 5 séculos antes, já haviam notado este vazio e entrevisto os meios de preenchê-lo para o bem da humanidade. O ilustre Sócrates, filósofo grego que exerceu notável influência em todos os filósofos e escolas filosóficas moralistas posteriores. Ele e seu discípulo Platão, conhecedores profundas dos males de seu tempo, vendo que a religião era algo mais do que o tributo de adoração da criatura ao Criador, era a máscara hipócrita com a qual se pretendia encobrir a corrupção e o sensualismo. Quiseram eles, pois, espiritualizar as crenças, fazendo da alma humana o princípio e objeto de toda a filosofia e da divindade o fim de toda a aspiração humana. Mas o terreno não estava preparado para receber a semente salvadora. Ainda havia a humanidade de chafurdar-se por longo tempo no seio de suas leviandades e na imundícia de seus grosseiros deleites, para que se fizesse mais sensível à necessidade da regeneração e os povos abrissem seus ouvidos à verdade e seus olhos à luz. Sócrates foi obrigado a beber cicuta em desagravo às absurdas crenças dominantes e Platão esperou em vão a aurora do novo dia. Ao chegar Jesus Cristo, o amado não estava em condições de oferecer frutos da verdade, mas sim de receber a semente. Por esta razão todas as crenças vacilaram e a confusão religiosa agitava os ânimos inquietos, que haviam de volver-se facilmente na direção de onde quer que venha um raio de sol que iluminasse os desertos da consciência. Tropeçaria a nova ideia com obstáculos aparentemente insuperáveis,
suscitaria tempestades de perseguição e de ira, teria que constantemente travar batalhas contra as tradições, contra os costumes, contra os interesses seculares criados à sombra de antigos princípios. Porém, contudo, sobre aqueles interesses, costumes e tradições está a necessidade de conservação, e todas as sociedades a sentem, e ainda por ela, providencial ou instintivamente, sacrificam qualquer outra necessidade. Chegaria no último dia o momento em que a nova ideia triunfante de todos os seus inimigos se apoderasse dos entendimentos mais refratários a inovações e ao progresso. Não se ocultava a claríssima inteligência de Jesus, que veio à terra em cumprimento das profecias para redimir com sua doutrina a humanidade desgarrada, o estado moral das sociedades de seu tempo. Desde seu obscuro retiro de Nazaré seguia o movimento do mundo e cheio de amor por seus irmãos chorava em silêncio as veleidades dos homens. No entanto, não quis aventurar por precipitação ou leviandade o resultado da grande obra cuja primeira e fundamental pedra havia de colocar com seus divinos ensinamentos. Nada menos de 30 anos levou para meditar e preparar-se para a luta, como se tivesse querido manifestar que todas as forças que ao espírito e ao corpo presta a idade viril haviam de lhe ser necessárias. Sou por fim a hora marcada nos supremos conselhos para a reabilitação dos homens. Sai Jesus de Nazaré, isto é, da obscuridade, do silêncio, da meditação, do sossego e dos afetos do lar, para entregar-se inteiramente ao ministério da palavra, ao ensino público da doutrina redentora, ao desenvolvimento prático do plano divino que há de transformar o mundo, à agitação e aos perigos que traz consigo a luta franca da verdade contra o terror, ao sacrifício de si próprio em altares de amor pelos demais e pela salvação de todos. Cruzará o cenário da vida pública como um meteoro fugaz, despercebida pela quase totalidade dos homens de seu tempo. Algumas pessoas do povo, poucos em números, adivinhando sua missão, o crerão profeta e o chamarão Messias. Os sábios do século e os céticos o confundirão com os doidos e visionários, dignando-se-lhe conceder apenas um olhar de compaixão depreciativa. Os sacerdotes o tomarão como instrumento de Beelzebu e todos aqueles condenados pela severidade de suas doutrinas o chamarão de impostor, mago, corruptor dos costumes e das antigas crenças e agente sedioso dos inimigos de César. Não logrará agrupar em redor de si, para a divulgação da boa nova, senão uma dezena de criaturas do povo, pobres e humildes como ele, sem nome, sem instrução, sem influência, e ainda, dos 12, o maior e mais dedicado o negará 3 vezes, outro venderá os sacerdotes, seus mortais inimigos, e todos se dispersarão ao sopro da perseguição, deixando-o abandonado no dia da tormenta. Mas não importa. Nada disso escapará à previsão de Jesus. Ele sabe quão ineficazes hão de ser por ora sua abnegação e sacrifícios, que nem mesmo seus o conhecerão e o receberão, que seus ensinamentos provocarão as iras da hipocrisia e do orgulho, que o vaidosa povo saudará hoje como Salvador, para levar-lhe amanhã a ignomínia da cruz. Tampouco ignora que existe a época da sementeira e a época da colheita, e para tornar fecunda a semente da nova fé teria que regá-la com seu próprio sangue. Eis porque, desde sua saída de Nazaré, nenhuma só vez seus lábios deixam transparecer o mais leve sorriso. Seu semblante e suas palavras revelam continuamente a tristeza que existia em seu coração. A nuvem de seu rosto se dissipa apenas quando seu espírito venturosamente arrebatado se desprende da terra para ir ao encontro do céu, de onde, dominando os tempos e vislumbrando o futuro, conta as gerações e os séculos, e vê a árvore da vida fazendo grata a ser salvadora sombras sobre todos os povos, confundidos em um só pela adoração e pelo amor. Nestas horas de inefável e divino êxtase, em que o sentimento toma por completo, sua alma salta rapidamente as distâncias que o separam daquela felicidade, término remoto de seus presentes desejos, em que nem no monte nem em Jerusalém se adore ao Pai, senão com a adoração verdadeira do Espírito, e reine entre os homens a fraternidade e a virtude. Que significam para Jesus naqueles momentos as amarguras de sua vida. Gloriosas recordações de uma abnegação heróica, harmônicos ecos de uma existência toda consagrada ao amor, e doces memórias de um passado de redenção e de sacrifício, plácidos aromas de uma flor em cujo cálice bebeu a humanidade o delicioso néctar da vida. Porém, se durante estes parênteses de arrebatamento e de profecia se vislumbra em seu rosto e brilham em seu olhar a felicidade e o triunfo, novamente as lágrimas empanam o brilho de seus olhos e a tristeza turva a sua face divina, quando de novo volta a desconsoladora realidade que o rodeia.
Prevê as dificuldades com que sua doutrina terá de lutar e os muitos séculos e gerações que haverão ele se suceder antes que chegue a época da ceifa e a humanidade se aposse, por seus méritos, da venturosa terra prometida. De sorte que a reformadora missão a que consagrou Jesus todas as forças vivas de seu espírito nos 3 anos de ensino público do Evangelho, que foram os últimos de sua vida, termina com um ato de incomparável abnegação, consumado no segredo de sua vontade, no santuário de sua alma, na arca selada de suas celestiais concepções e na puríssima fonte de seus sentimentos de amor. Porque, saber que toda a energia de suas palavras e seus desejos haveria de ir de encontro ao ridículo, à hipocrisia, ao ceticismo e à ignorância, saber que haveria de ser a mofa e o alvo das iras daqueles mesmos a quem se propunha regenerar e salvar, e, não obstante, vencer tudo, ridículo, mofas, perseguição e martírio, para que em tempos ainda remotos frutificasse a semente evangélica e pudesse a humanidade sair do Egito de sua cegueira e de suas misérias. Isto é abnegação e tão grande, que só é possível conceber-se em quem, como Jesus, se esquecesse por completo de si mesmo para apenas lembrar-se da felicidade dos demais. A abnegação é o primeiro princípio da semente cristã. Nos parágrafos sucessivos haveremos alimentar-se do amor e deitar profundas raízes pela virtude do sacrifício, 3 palavras que, como os 3 atributos, se completam e reciprocamente se explicam, constituindo juntas e separadamente a seiva do cristianismo primitivo, a única que possui a virtude necessária para que a árvore erga majestosamente sua copa sobre o firmamento e cubra sob sua esplendida ramagem todos os povos da terra. 3. Em cumprimento das profecias, e para preparar a abolição de uma prática repugnante da lei e predispor os ânimos à aceitação da moral evangélica, apareceu, antes de Jesus, João, filho de Zacarias, batizando com água e pregando o arrependimento ao povo. Havia, assim, de deixar sem efeito a antiga lei em todos aqueles preceitos filhos da grosseria e da ignorância dos tempos, e João mostrava com este propósito N.S. caminhos, apagando suavemente com a água do Jordão a mancha da circuncisão, que era, por assim dizer, a igreja de Moisés. O mesmo Jesus, deixando-se batizar, autorizou a nova cerimônia e desde aquele instante a imoral circuncisão ficou abolida e reconhecido o batismo como o selo próprio da igreja que vinha estabelecer-se sobre o alicerce dos ensinamentos de Cristo. Porém o batismo da água do precursor não era senão uma figura do batismo de redenção, resumo do Evangelho. Eu em verdade batizo com a água, dizia João, mas outro virá que o fará no Espírito Santo e com fogo, isto é, em virtude e em amor. João, com o batismo do corpo por meio da água, aboliu uma prática vergonhosa, e Jesus, com o batismo espiritual, vinha substituir as exterioridades do culto mosaico com o verdadeiro culto do coração, com a adoração íntima do Espírito, despida totalmente da vaidade e da hipocrisia. Já era tempo, todos os custos da terra tinham a tendência de mistificar a consciência moral, a fim de perpetuar a ignorância, embrutecer a humanidade, matar o escasso sentimento religioso que germinava lentamente nos corações dos povos. Urgia abolir as cerimônias e realçar a religião, destruir o fanatismo e dar uma base firme às crenças, apagar os gestos exteriores que materializavam a adoração, e ensinar às gentes que não é a ostentação cheia de aparatos a homenagem grata ao Criador, mas sim o exercício constante da virtude e da prática do bem. Eis porque não veremos Jesus pregando o culto mosaico, nem estabelecendo outro novo. Cuidava pouco das fórmulas externas, e se às vezes delas lançava a mão era para fazer ressaltar a sua insuficiência e a necessidade da religião verdadeiramente espiritual. Ouçamo-lo no admirável Sermão da Montanha, que foi como a semeadura de todas as suas posteriores prédicas, e teremos confirmado esta verdade. É espírito em seu todo, assim como sentimento e coração, nada de sacrifícios, nada de oferendas, nada de demonstrações externas. Jesus não exige para alcançar a perfeição cristã, outro sacrifício senão aquele do orgulho e das más paixões, outra demonstração visível que a da justiça das obras. Como é visível a irradiação de cada uma de suas palavras da inspiração divina. Quão bela, quão doce, quão espiritual é a religião que brota de seus lábios. Ao ler o Sermão das Bem-aventuranças, parece-nos ver Jesus sobre o monte, estendendo seus braços, querendo abraçar toda a humanidade regenerada. Desde então domina com seu olhar profético o presente e o futuro dos povos, mede os tempos,
Leia a história das gerações, ouve o forte ruído dos combates, obra da ambição, do fanatismo e do ódio, penetra nos palácios dos poderosos, vê as suntuosas basílicas, nas quais o povo juntou seus tesouros, o gênio seus desejos e a arte suas belezas e suas formas, vislumbra a grande família humana dividida em raças, em igrejas, em sociedades inimigas umas das outras, e descendo por último aos indivíduos, observa seus caminhos, descobre suas misérias e suas virtudes, e exclama: bem-aventurados os pobres de espírito, os que não põem seus sentidos nas riquezas da terra, os que são pobres com resignação, ou ricos com humildade, os que se consideram como administradores, em benefício de seus irmãos, dos bens que em suas mãos colocou a providência, os que se julgam com severidade e se confessam pobres de virtudes na presença de Deus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, os que não dão guarida em seu ânimo às sugestões da ira, os que sofrem com paciência os golpes da injustiça, os que tratam com doçura e amor mesmo os seus próprios inimigos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, os que derramam lágrimas por suas próprias faltas e pelos desvios alheios, imploram contritos e humilhados o perdão, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam com ardor a justificação de seu espírito na reforma de seus costumes, e suspiram por ver desterrados da terra o dolo e a iniquidade, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que esquecem as ofensas recebidas, perdoando cordialmente seus irmãos, aqueles que compartilham a dor e o infortúnio alheios, sentindo-os como próprias e procurando aliviá-los na medida de suas forças, porque eles alcançarão de Deus a misericórdia que tiveram dos homens. Bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que abrigam em sua alma a sensibilidade e pureza de sentimento da inocente criança, não dando jamais guarida à falsidade, ao orgulho ou ao egoísmo, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, os que procuram, mesmo com os maiores sacrifícios, conservar a paz interior de sua consciência pelo escrupuloso cumprimento do dever e harmonia entre os seus irmãos por meio do bom conselho, porque estes serão chamados. Bem-aventurados os que padecem por causa da justiça, aqueles que são injustamente vexados, caluniados e oprimidos e sofrem com paciência os insultos e perseguições de que são vítimas pela causa da justiça de suas obras, porque deles será o reino dos céus. Assim começa Jesus falando ao povo no incomparável Sermão da Montanha, com aquela eloquência popular, ingênua, cheia de naturalidade e de graça, que constitui o caráter de suas prédicas. Suas palavras constituem um novo ensinamento religioso, em cuja sombra podem abrigar-se todos os homens, tidas as nações, tidas as igrejas da terra, que buscam sinceramente Deus pelo caminho do sentimento da virtude e do dever. São a seiva regeneradora do mundo, a nova ideia que há de transformar as sociedades, a forma do princípio e do sentimento do amor e da justiça, que há de suavizar as asperezas e manchas da consciência, a singela linguagem da religião do espírito, que há de substituir os cultos cheios de hipocrisia e soberbia, o belíssimo ideal da perfeição, ao qual devem dirigir-se, para chegar à felicidade, as aspirações dos homens. Para Jesus, toda a religião se fundamenta na doçura do sentimento, na gosto do bem, nas harmonias da consciência, na prática da justiça e do amor. Seu código religioso é a bondade da alma e a moral em exercício. Não é a adoração exterior o vínculo místico, a homenagem, a força misteriosa que nos eleva até as alturas divinas, mas sim o culto íntimo da alma sancionado pela virtude das obras. Jesus promete bem-aventurança, não ao circunciso, não obstante se haver ele submetido à circuncisão mosaica, nem ao batizado na água, não obstante ter ele recebido também o batismo no Jordão, nem ao que jejua, nem ao que se abstém de comer certos pratos em determinados dias, nem ao que doa valiosos bens à igreja em sufrágio de sua alma. A quem Jesus chama de bem-aventurados são os mansos, os que choram, os pacíficos, os misericordiosos, os puros de coração, em última palavra, os que sentem os estímulos do bem e constantemente, o praticar a respeito a todas as formas, tidas as cerimônias racionais, porém não prescreve nenhuma como essencial para a perfeição e merecimento do espírito. Nesta parte foi Jesus tão explícito, que não deixou a ignorância lugar para a dúvida, nem a malícia espaço para interpretações arbitrárias ou interessadas.
É com acento grave certo que a malícia nunca falta espaço para torcer o sentido dos conceitos que aos seus propósitos se opõem. Porém isto não quer dizer que basta ler o Evangelho para confundir aqueles que, talvez com objetivos mundanos, pretendem mistificar o cristianismo, fazendo do mesmo uma religião plena de cerimônias. O Sermão da Montanha será em todos os tempos um testemunho que inutilmente tentarão desvirtuar ou fazer e servir aos seus propósitos. Quereis formas, quereis exterioridades, quereis oferendas. Muito a propósito, o Evangelho não as condena, e podeis fazê-las sem contrariar os ensinamentos de Cristo, mas apresentadas apenas como figuras do culto verdadeiramente espiritual e como incentivo da adoração interior, e não como condições essenciais para a salvação das almas, porque neste caso estarão em flagrante contradição com os ensinamentos do enviado. Porventura pronuncia o Mestre uma só palavra de recompensa para os que tenham efetuado as práticas exteriores do culto. Lembra-se sequer de lesão chamar os justos à sua direita, isto é, a felicidade imortal? Porque destes de comer ao faminto, e de beber ao sedento, e ao peregrino hospedastes, e vestistes o desnudo, e visitantes o enfermo e o encarcerado vinde, abençoados de meu Pai, disse Jesus. É importante não esquecer, muito ao contrário deve-se ter muito em conta este especial caráter de que parece revestido o cristianismo em suas origens e que o distingue de todas as demais religiões conhecidas, pelo majestoso selo de universalidade que lhe imprime. Jesus Cristo levanta uma bandeira em cuja sombra podem agrupar-se todos os homens, mesmo aqueles a quem não chegou a radiante luz do Evangelho. A seiva da doutrina redentora está destinada a dar vida a todos os ramos da árvore da humanidade. O Filho do Homem não chama bem-aventurado nem coloca à sua direita ao que se intitula católico, judeu, cristão ou ateu, mas sim aquele em cujo coração germinou a semente da virtude e em cujas obras resplandecem a justiça e o amor. E não poderia ser de outra maneira. Não seria senão uma monstruosa blasfêmia supor que Deus absolve ou condena por motivos puramente acidentais, independentes por tudo da liberdade individual. É por acaso livre e voluntário o ato de nascer neste ou em outro país, nesta ou em outra igreja? E se não o é, em que fundamento de justiça se apoiaria o prêmio ou o castigo do judeu ou do maometano, por exemplo, simplesmente pelo fato de ser maometano ou judeu? Indubitavelmente em nenhum. E por esta razão, ninguém é interrogado no tribunal da justiça infalível por sua filiação religiosa, mas sim pela filiação de suas obras e sentimentos. Alguns exclusivistas interessados pretendem que isto é igualar todas as religiões e rebaixar o cristianismo ao nível das demais. Quão parca é a ideia que fazem do cristianismo. Melhor, como exploram a ignorância de uns, a boa-fé dos outros e a aquiescência cego-maliciosa de todos. Somos nós, que tomamos e aceitamos o cristianismo tal como Jesus o pregou, os que o rebaixamos ao nível das outras religiões, ou aqueles que, despojando da universalidade, que é seu caráter ou cunho peculiar, o diminuem até torná-lo não uma religião, mas sim um culto, não a igreja universal, mas sim um miserável templo de pedra onde apenas cabem umas poucas dezenas de sectários. O catolicismo oficial, o maometanismo e o judaísmo são cultos intuídos pelos homens, e dentro dos mesmos cabem apenas os católicos, os maometanos ou os judeus. O cristianismo é a religião eterna, instituída por Deus desde o princípio dos tempos, e nele cabem todos os homens de boa vontade, seja qual for seu nome, sua pátria ou culto a que por circunstâncias acidentais pertençam. Por isto disse Jesus que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacob no reino dos céus. 4. O Sermão da Montanha é todo constituído de espírito democrático, é a expressão mais pura da igualdade, derramando-se como bálsamo consolador sobre todos os deserdados, sobre todos os aflitos e oprimidos e a condenação mais categórica de todas as tiranias e todos os privilégios. A palingenesia cristã aparece em sua origem rompendo as cadeias do escravo, e devolvendo ao homem, com sua liberdade, os foros inalienáveis de sua dignidade humana, espezinhados e escarnecidos desde o nascimento das primeiras sociedades, em prejuízo dos fracos e humildes. Os que tinham os olhos cravados na terra eles seus suores, de suas penas e de suas lágrimas, erguem-nos ao céu das promessas de Cristo, e aqueles que os haviam posto no céu de seu orgulho, baixam confusos a cabeça e os cravam na terra de sua leviandade e misérias. Ouviu-se uma voz que modulou as esquecidas harmonias e despertou as consciências, suave para uns como o ameno sopro da brisa,
mas terrível para outros como o ameaçador vento da tempestade. Jesus não vai buscar a divina inspiração sob a arcada e majestosa abóbada do templo. Para ali se dirige simplesmente para confundir os doutores e sábios ou para expulsar os mercadores. Mas para levar a palavra de Deus e mostrar às pessoas as sendas da vida, o templo de sua preferência é o universo, a abóbada é o firmamento, a cátedra a montanha e o altar o coração do humilde povo, que o ouve absorto e com o coração alegre. Quanta coisa há para ser meditada em tudo isto! Quantas reflexões, quantas inquietudes, quantos comentários, quantos tristes pressentimentos não surgem na mente e no coração retroceder até o berço do cristianismo para estudá-lo em seus desenvolvimentos posteriores. 19 séculos de luz e trevas, de virtudes e vícios, de verdades e erros, nos separam de Jesus e do Monte da Galileia, onde ele começou a derramar os tesouros de amor, de sabedoria e de fé, que lhe confiara a paternal solicitude de seu Pai e de nosso Pai, de seu Deus e de nosso Deus. Se quisermos voltar ao Evangelho, que é o cristianismo original, necessário será que bebamos as cristalinas pérolas da revelação divina no manancial regenerador dos lábios de Jesus. A quem melhor do que Cristo podemos voltar os olhos para inquirir a sanção das crenças cristãs? Os sagrados ecos de sua prédica deslizam ainda pelas vertentes do Monte da Galileia. Após mostrar ao povo, nas bem-aventuranças, o puríssimo ideal da perfeição do Espírito, continua instruindo-o nas verdades morais ou religiosas indispensáveis para obter a salvação. Não basta, disse o Mestre, o preceito que se acha na lei antiga, não matarás. Dias eu vos digo que todo aquele que se afastar com seu irmão, dele abusar, ou injuriá-lo com a palavra, não verá o reino de Deus, até que haja reparado a falta e tenha devolvido ao irmão o sentimento de amor que deve reinar entre os homens. Portanto, se fores oferecer tua oferenda no altar e ali recordares que alguma inimizade te separa do próximo, deixa a oferenda e corre a reconciliar-te com ele, pois, a melhor das oferendas na presença para o Pai é o abraço fraternal que provém do perdão ou da reparação tias ofensas. Não esperes para reparar ou perdoar as injúrias, pois, se, desgraçadamente para ti, a morte te surpreender nos caminhos do ódio ou da má vontade, teu castigo será terrível e tão duradouro como o teu iníquo sentimento e suas abomináveis consequências. Aos antigos lhes foi dito por Moisés, olho por olho e dente por dente, mas eu vos digo que isto não é a perfeição nem o dever. O dever consiste em apagar do entendimento a memória do agravo e a perfeição em amar os nossos inimigos, fazer bem aos que nos aborrecem e rogar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Dai ao que pede e ao que vos pede emprestado não volteis as costas. Não ponhais os olhos em uma mulher para cobiçá-la, pois todo aquele que a cobiçou torpemente cometeu já em seu coração o adultério e feriu a lei de caridade atentando contra o desejo a pureza, que é o mais precioso, predicado do amor. Até hoje vos foi dito, não perjurarás ao Senhor teus juramentos, porém vos dito que de nenhum modo deveis jurar, nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada que existe acima ou abaixo, que vosso pronunciamento seja sim, sim, não, não, pois tudo o que diz sucede, é o princípio da desconfiança ou da má-fé. Aquele que quebrar algum destes mandamentos ou ensinar a quebrá-los, será chamado menor no reino dos céus e será chamado grande aquele que os cumprir e ensinar. Assim se ia realizando o que o Batista havia predito de Jesus, que batizaria as pessoas, não na água, mas sim em espírito e fogo, em virtudes e em amor. Suas palavras são o sol dos entendimentos e o Jordão das almas, iluminam a inteligência e fecundam o coração sobre a justiça estéril e egoísta dos antigos, baseada no olho por olho e dente por dente de Moisés. Ergue-se a justiça expansiva e generosa da caridade baseada no perdão das ofensas, e sobre os ritos, as exterioridades e as cerimônias dos hebreus, a religião do sentimento e das obras, a humanidade, a ingenuidade, a pureza e o amor. Todas as suas máximas as endereçava Jesus Cristo a fazer da humanidade uma única família, sem exceção de povos, de raças nem cultos, exigindo como únicos títulos necessários para ela pertencer à bondade das ações. Por isso o cristianismo se eleva muito acima de todos os cultos conhecidos porque é o único culto verdadeiramente do Espírito, por isto é chamado de universal porque ampara e cobre todos os homens de boa vontade. Por esta razão rechaçaram ou mistificarão a palavra de Cristo os sacerdotes de todos os tempos, pois designavam um lugar muito secundário às oferendas e fazia depender o sacerdócio da palavra e do exemplo.
Os sacerdotes não perdoarão a Jesus o sermão da montanha, que lhes arrebatava o monopólio da adoração, desde o instante que a adoração deixava de ser uma cerimônia aparatosa, em que necessariamente deviam intervir e a retirava para o solitário altar da consciência. Não o perdoarão por haver revelado ao ignorante povo que a adoração mais agradável a Deus não é aquela que se faz à vista das aglomerações, na praça ou no templo, como faziam os fariseus e os hipócritas, mas sim a que se eleva, secretamente no aposento mais retirado do lar, sóbria de palavras e ricas de sentimento. Nem o perdoarão tampouco haver ensinado que cada pessoa pode alcançar por si própria, sem mediação alheia, as graças espirituais, e que não basta intitular-se profeta ou ministro da palavra para sê-lo em realidade. Como haviam de perdoar-lhe este divino atrevimento, eles, tão zelosos guardiões das práticas externas, tão exigentes no cumprimento dos ritos e cerimônias do culto, tão credenciados em sua oficiosa mediação entre a criatura e o Criador, tão enamorados de sua intervenção nos negócios espirituais, origem de sua poderosa influência nos negócios do mundo, sublevarão as turbas e pedirão com elas a morte do inocente. Jesus Cristo despojou o sacerdócio do caráter oficial de que era revestido desde os tempos de Moisés e, estendendo-o a todas as classes sociais, como missão individual, compatível com o exercício de qualquer outro ministério ou profissão, arrebatou-o ao monopólio de uma classe privilegiada. O verdadeiro, o legítimo sacerdote será aquele que difundir a luz do Evangelho com sua palavra, e a prática de suas virtudes com seu exemplo digno de imitação e aplauso, sejam quais forem seu estado e condições sociais. De onde toma o Mestre seus discípulos, seus apóstolos, seus sacerdotes? Do templo, porventura, onde exerce completa jurisdição o sacerdócio oficial. Da tribo de Levi? Da legislatura? Não, por certo, prescinde da lei, esquece a tribo a que Moisés dedicava o serviço do altar, deixa no templo os sacerdotes oficiais, que, segundo S. Jerônimo, faziam no mesmo um tráfico vergonhoso e elege seus apóstolos dentre o povo, entre as classes mais humildes, entre os pais de família, entre os profanos a ciência teológica, que tanta confusão havia introduzido nas consciências e tanta divisão nos ânimos. Unicamente a pregação e a bondade das obras imprimiram já o caráter sacerdotal. Virão dias tristes, de confusão e opróbrio, em que orgulhos e interesses mundanos, envernizados de cristianismo e prevalecendo-se da ignorância comum, se introduzirão no ensino das máximas sãs de Cristo para adulterá-las e explorá-las. Já ao profetizar o Messias no mesmo Sermão da Montanha, ao recomendar ao povo que se resguardasse dos falsos profetas, mansas ovelhas em aparência, mas na realidade lobos devoradores. Estes falsos profetas são aqueles a quem Jesus mais adiante chama de alvos sepulcros, formosos e limpos por fora, mas cheios de corrupção e podridão por dentro. Virão os tempos, e se levantará sobre os fundamentos do cristianismo primitivo o ultramontanismo, que usurpará para si mesmo o título de cristão, se grande pelo número de seus adeptos, pequeno pelos seus objetivos e orgulhoso egoísmo, porém a solidez do alicerce não salvará da ruína a obra falsamente edificada. A base subsistirá eternamente, mas o resto do edifício tombará ao solo com ruidoso estrépito. Porque cairão as chuvas, crescerão os rios, soprarão os ventos que indo de encontro às frágeis obras dos homens, as arrastarão em sua corrente, e serão apagadas da memória dos séculos. 5. Insistiremos ainda no estudo da instituição do sacerdócio cristão, pela eficaz influência que o sacerdote estava chamado a exercer na direção do movimento reformador ditosamente iniciado por Jesus. Para que a seiva do cristianismo, a moral do evangelho, pudesse circular pelo tronco e chegar até as mais afastadas ramas da árvore da humanidade, tornava-se necessária uma força impulsora constante, um apostolado que, fiel guardião da palavra e do testamento do Mestre, chamasse os homens à luz em toda a sucessão dos tempos, até chegar ao reinado do Espírito, ao triunfo completo sobre as paixões que dividem uns dos outros os membros da grande família humana, ao estabelecer a Igreja Universal sobre os escombros de todas as pequenas igrejas estabelecidas na ignorância e no orgulho. Esta empresa era de tal magnitude, que haviam de se suceder milhares de gerações antes que vencesse todas as dificuldades que se acumulariam aos seus passos. 19 séculos são transcorridos desde que veio à Terra a Boa Nova, e no entanto, em que estado se acha a redenção da humanidade terrestre? Não saiu ainda, poderemos dizer,
do primeiro dia de sua gênesis. É preciso que os cristãos se emancipem de velhas preocupações e se elevem sobre a atmosfera do presente, que nos estreite e nos abriga. Volvam vez por outros olhos à contemplação do passado, ao cristianismo original, que há de ser a sanção do nosso cristianismo, da mesma maneira como o avisado navegante que singa em direção ao austro dirige os seus olhos várias vezes ao setentrião a fim de não se desviar do meridiano que haverá de conduzi-lo ao término de sua viagem. Que seja o Evangelho a estrela polar do céu de nossas almas, a bússola de nossa fé nos tempestuosos mares da vida. Por que motivo o fogo sagrado das crenças cristãs está a ponto de extinguir-se? Porque em todos os corações se erigem altares ao sórdido positivismo sobre as cinzas do sentimento religioso. Aí, invocamos Jesus, e não conhecemos seu Evangelho, nos denominamos cristãos e raros são entre nós aqueles que se dão ao trabalho de estudar os ensinamentos de Cristo. Por esta razão achamo-nos sem forças para resistir aos assaltos da impiedade. Esquecendo-nos de que o trânsito do homem pela terra é um combate, menosprezamos aqueles meios de defesa sem os quais é inevitável a derrota. A fé cega que recebemos da tradição, sucedem as vacilações da dúvida, a dúvida segue a indiferença o sensualismo e ao sensualismo a negação, e tudo por não termos edificado nossa primeira fé sobre o racional e sólido fundamento da comparação e do estudo. Já vimos que o Mestre não toma seus discípulos, seus apóstolos, seus sacerdotes, sejam do templo ou da lei, nem da tribo consagrada desde Moisés ao serviço do altar. Pouca confiança ele podia merecer para o magistério das máximas evangélicas, que eram máximas de liberdade, aquele sacerdócio oficial que fanatizava o povo para lançá-lo como uma fera sedenta de sangue contra o primeiro que ousasse levantar a voz contra a opressão teocrática estabelecida ao amparo do antigo tabernáculo fundador da nova igreja, da grande igreja que há de ter por templo o universo. Não se satisfaz com o sacerdote moldado no padrão da tradição e da letra, egoísta, intransigente, amante das exterioridades do culto e dado ao ócio e ao regalo. O sacerdote de sua predileção é o laborioso filho do povo, o homem virtuoso e simples que sabe fazer o sacrifício de seu conforto em altares da redenção de todos, o varão justo, bondoso, tolerante, inimigo da suntuosidade e da hierarquia, que edifica com a unção da palavra e da santidade do exemplo. A estes chama para formar seu apostolado, a estes convoca para enviá-los, a fim de que não ignorem as condições e os deveres que o cumprimento da missão sacerdotal leva consigo. Lhes fale e os instrui nestes termos, e de pregai, dizendo, que é chegado o reino dos céus, que a salvação veio do alto e que a verdade brilha esplendorosa para todos os entendimentos. Curai os enfermos, fortificai com a reveladora seiva do Evangelho esses espíritos que desfalecem e adoecem por causa dos vícios e erros religiosos que se agitam e asfixiam suas crenças vacilantes. Ressuscitai os mortos, devolverei a vida da fé a essas almas que pereceram por falta de alimento e que renegaram seu Pai e seu Deus porque viram impor-se a iniquidade e a fraude onde deviam tomar assento a justiça e a verdade. Limpai os leprosos, purificai, circuncidai com circuncisão da alma as consciências minadas pela sensualidade e egoísmo, e afugentai demônios, os ídolos da paixão e do desenfreio, em cuja honra erigiu altares a concupiscência humana e cujo culto podereis arrancar dos corações, inoculando nos mesmos o puríssimo e vivificante espírito da caridade, da esperança e da fé. O que de graça recebestes, de graça dareis, a vós que foram dadas a grau e a revelação, não para que monopolizeis em utilidade própria estes dons, mas sim para que os façais frutificar em benefício da humanidade, filha de Deus, como administradores que sois de bens que não tendes ganho, e dos quais deveis fazer com que todos os vossos irmãos deles participem. Não possuireis ouro, nem prata, nem dinheiro, nem levareis alforge, nem bastão, nem tereis duas túnicas, porque aquele que tem seus sentidos postos nas riquezas, nas comodidades e no fausto, dá evidente mostra de que não é a salvação do próximo o móvel de seus desejos. O sacerdócio é vocação e não promoção, abnegação e não sensualidade, simplicidade e não ostentação, sacrifício e não preponderância. O sacerdócio termina justamente onde começam a preponderância, a ostentação, a sensualidade e o comércio. Aquele que ama ouro ou a prata, não é sacerdote. Aquele que vende em troca de bens temporais os da alma, não é sacerdote. Aquele que não sabe fazer sacrifício de suas comodidades terrenas sempre que se ofereçam a seus olhos a desnudez e a fome,
ou insulta com sua abundância a miséria dos filhos do povo a quem recomenda o desprezo das coisas da vida, não é sacerdote modelado no evangelho nutrido com a seiva dos ensinamentos de Cristo. Digno é o trabalhador de seu alimento, e também o ministro da palavra, porém este ministério é delegado pela providência e o mesmo é profanado quando aquele que pretende exercê-lo confia mais na eficácia dos bens terrenos do que na fraternal solicitude da providência. Não 7 vezes mas sim até 70 vezes 7 perdoareis a vossos irmãos. Se eles forem devedores, também o sois vós, pois sois homens como os demais. Tendes o dever de perdoar e não o direito de julgar e condenar. Sobre vós e todos os homens, está estabelecido como juiz a justiça, nas mãos de Deus, não vossas, pecadoras e falíveis. Por isto o reino dos seus é comparado a um rei, que quis ajustar contas com seus servos, o qual, havendo perdoado a um de seus devedores 10.000 talentos, o entregou depois ao cárcere e à tortura por não se haver compadecido de outro que lhe devia 100 dinheiros. O mesmo fará também convosco o Pai Celestial, se não perdoardes de vossos corações. O que pronunciar palavras de maldição, direu de vingança não é sacerdote, é o merecedor do tormento até que pague o último ceitil. Sabeis que os príncipes dos povos avassalam seus súditos e que os grandes oprimem os fracos e os humildes. Não será assim entre vós. Entre vós, aquele que quiser ser o maior será vosso criado, e o que pretender ser o primeiro será o último. No sacerdócio não cabem preeminências nem hierarquias, as distinções e privilégios nascerão da sabedoria e se arraigarão nas repúblicas ao calor das concupiscências humanas, mas a milícia espiritual, o sacerdócio cristão, há de ser um exemplo perpétuo de igualdade, humildade e abnegação, donde os poderes da terra aprendam constantemente a reformar e melhorar suas instituições até alcançar dentro das mesmas a perfeição cristã, que há de ser o triunfo da igualdade e por conseguinte a morte das distinções hierárquicas. O Filho do Homem não veio para estabelecer a hierarquia, mas sim para suprimi-la na ordem espiritual, e a dar sua vida em redenção e em holocausto. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Eu recebi do Pai Altíssimo investidura do sacerdócio, a divina missão de redimir com a predicação e com o exemplo das virtudes a pobre humanidade terrestre, que vaga perdida nas encruzilhadas, o caminho reto da perfeição e do progresso, missão gloriosa e santa, porém plena de fadigas, perseguições, ingratidões e perigos. Subirei a meu Pai, e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus, e a vós outorgo a continuação do celestial ministério para cujo estabelecimento desci das moradas da felicidade imortal e tomei corpo entre os homens da terra. Transmito-vos minha potestade, meu encargo sacerdotal, mas com a condição de que sereis, como eu, o caminho, a verdade e a vida das almas. Nisto consiste o sacerdócio, na predicação e no exemplo, na humildade e no amor, na abnegação e no sacrifício. Quem não seguir estas minhas pegadas e se apartar de meus caminhos, não pode ser sacerdote da igreja que eu vim estabelecer. Ide, pois, e ensinai a todos batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, isto é, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos mandei, e de cuja observância depende o verdadeiro batismo do Espírito, o batismo essencial para a purificação e salvação. Nestes termos institui Jesus o sacerdotal ministério, o corpo docente chamado a continuar a obra da redenção através dos ensinamentos evangélicos. O retrato do sacerdote cristão foi feito com a mão do Mestre, com a mão do fundador do cristianismo. Colocados neste retrato os olhos do entendimento, estudemos o sacerdócio do nosso século, e meditemos. Não soou ainda para os cristãos o momento de meditar? 6. Ó divino livro! Ó Evangelho de Jesus! Só em tuas inspiradas palavras respira o Espírito a doce paz, a fé benfazeja, a esperança consoladora que pode sustentá-lo e alentá-lo em meio às amarguras e flutuações da vida. A vida humana é uma perpétua e renhida luta entre os opostos elementos através dos quais se elabora a consciência individual, e a consciência, a alma, o espírito, uma semente, um princípio divino, um germe, filho da sabedoria ainda não criada, sujeito a uma série indefinida de transformações, a uma depuração eterna. Arrasta-se trabalhosamente pela terra em seus princípios a larva espiritual, e da terra não pode erguer-se sobre ela trabalha seu casulo durante muito tempo para ressuscitar de sua morte aparente em estado de miserável verme.
Quem contará os séculos de sua primeira formação da primeira fase de sua eterna vida? Quem medirá a enorme distância que separa do obscuro nascimento da lagarta sua luminosa ressurreição em nítida mariposa? Quem conseguiu abarcar com seu olhar a sucessão dos dias desde as primeiras densíssimas trevas até os lampejos da luz? Nesta brava peleja, neste perpétuo choque de instintos, de tendências, de paixões, de sentimentos, de juízos encontrados, a cada nova investida sente o homem fraquejar sua fé, que é a promessa de uma felicidade que se perde de vista, e sua razão, que é a bússola de sua fé. Lá vai a nave. Lá vai o espírito do homem. A que inexploradas praias o arrojará ao furor da tempestade. Dele apodera-se com frequência a vertigem do tenebroso, do insondável, do incompreensível, da morte, da dúvida, da negação, que é a vertigem da tempestade, que é o delírio do nada, e então já não pergunta aos ventos, já não distingue o horizonte, fecha os olhos e se entrega de corpo e alma à agitação que o rodeia, crendo que naquela agitação tenha nascido, que o torvelinho que o afogo tenha gerado e que o mesmo torvelinho voltará a confundir-se. Horrível desfalecimento! Só um vivíssimo raio de sol pode torná-lo a realidade, a esperança, a fé, a vitória, pela resistência e pelo trabalho. Este claríssimo raio de luz brilha nos olhos de todas as gerações, de todas as idades, de todas as seitas, de todos os ramos da grande família humana universal, na essência pura de suas tradições, na profundeza de suas crenças, no espírito e nas profecias apocalípticas de seus livros sagrados, que são os Sancta Sanctorum de sua fé, e brilha nos nossos, nos dos povos regenerados pela seiva do cristianismo, no código moral dos ensinamentos de Jesus, compilados por alguns de seus discípulos que os recolheram de seus lábios ou que os beberam puros das nascentes tradições. A este código temos que voltar nosso olhar nos momentos de terrível dúvida, de vertigem infernal, de desfalecimento, de desespero, e em seus preceitos e máximas beberemos sempre o consolo, a força e a alegria. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, os que 100 vezes sucumbistes às sugestões impuras do egoísmo e da carne, os que vos sentis arrastados na impetuosa corrente dos gozos enganadores, da corrupção e do orgulho, os que levais vossas túnicas manchadas no sangue que destilam os ferozes instintos do ódio e da vingança, os que exalais com vosso fétido alento o odor da podridão da alma, os que perdestes a fé que regenera, a fé que lhe salva, a fé que transpõe montanhas, os que vos sentis enervados com o bem, os que duvidais de tudo e tudo negais, os que vos fartais da matéria e vos credes condenados a perecer em uma de suas transformações, os que vos sentis travados para o bem, os que não conseguis descobrir a harmonia inteligente e o amor providencial na marcha da sucessão e nos destinos dos seres, os que desfaleceis nas contradições aparentes da vida e lançais na face do céu uma sarcástica, uma ímpia gargalhada. Vinde, vinde a mim todos e eu vos aliviarei, eu mudarei vossa imundícia em curo, vossa enfermidade em saúde, vosso ceticismo em fé, vosso desespero em esperança. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e nesta mansidão e nesta humildade encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Sim, suavíssimo é o jugo do Evangelho. Jesus, que é o caminho pelo exemplo de suas virtudes, a verdade, pela divina origem de suas palavras, e a vida, pela fecundidade regeneradora de sua moral, deseja misericórdia e não sacrifício. Não exige de seus discípulos mortificações e sofrimentos estéreis, exterioridades que a nada conduzem, esquecimento dos afetos e das relações sociais, separação egoísta do mundo para entregar-se a uma contemplação mística constante. Nada disso entra nas prescrições de seu código, que não respiram aridez e melancolia, mas sim alegria e expansão, alegria da pureza e a expansão da simplicidade e da bondade em meio às condições da vida propriamente humana. Tão suave é o jugo, tão fácil o cumprimento de seus preceitos, que os reduz todos ao amor a Deus e ao próximo, fazendo depender deste duplo amor, deste exclusivo mandamento de caridade, toda a lei de regeneração e todas as profecias. Baseados nisso, dizemos e não nos cansaremos de repeti-lo, que Jesus não veio para estabelecer um culto em que tivessem de continuar como essenciais as práticas exteriores, mas sim o culto à verdade, o culto do sentimento. Também não veio para fundar uma religião, mas sim fazer compreender que a religião das religiões, aquela que abraça e funde todas em uma, é a praticada moral,
alicerçada no amor a Deus e às criaturas. Tudo o que é amor, amor da alma puro e desinteressado, é religião, é cristianismo, é religião universal, estabelecida desde os princípios dos tempos e explicada por Jesus, eterna como a subordinação da criatura inteligente e livre à causa criadora, à inteligência soberana. E tudo o que não é amor, nem do amor procede, nem ao amor se dirige, ainda que religião se chame, não é religião, ainda quando de cristianismo se intitule, não é cristianismo, poderá ser e será indubitavelmente algo filho da convenção, da ignorância ou da malícia dos homens, rito, cerimônia, culto externo, porém cristianismo, porém religião, jamais. O cristianismo, a religião, é o culto espiritual, a adoração íntima, o amor, a fraternidade estreitando em uma só família aos homens de todos os povos, de todas as raças, de todas as gerações que se sucedem na possessão do mundo. Que vos ameis uns aos outros, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus. Jesus, na elevação imaculada de seu espírito, não tão somente sonda e conhece os vícios e os erros de sua época, mas vai muito mais além. Rasga com sua profética palavra o véu que oculta os arcanos do porvir, em cujos horizontes descobre nuvens ameaçadoras, obscuras, infladas do vento dos egoísmos humanos. Que será de seus ensinamentos, de seu testamento, da luz que, para a saúde dos filhos dos homens, trouxe das alturas, onde resplandecia entre os bustos com a glória de suas virtudes? Será o Evangelho fielmente transmitido e lealmente explicado com amor a gerações vindouras, ou cairá em mãos de mercadores que deles se servirão em benefício de sua desbragada sede de domínio e de riqueza pessoal? Há momentos na vida de Jesus em que sua previsão dos eventos futuros é tão clara, tal é o vigor do colorido com que os apresenta e a minuciosidade nos perfis e detalhes, que não é possível confundi-los com outros acontecimentos e outras épocas. Ouçamo-lo no capítulo 23 do evangelista Mateus, e o veremos profetizando com toda a precisão os acontecimentos religiosos e condenando com toda a energia de sua alma os erros e mistificações do cristianismo oficial de nossos tempos. Na cadeira de Moisés, disse Jesus, sentar-se-ão os escribas e os fariseus, os que, julgando-se mais sábios que os demais, monopolizam a interpretação da lei, e os que aparentando hipocritamente mais virtudes se arrogam uma jurisdição espiritual que não possuem, o direito de julgar a outros homens e dirigir as consciências. Não irriteis, pois, sua soberbia, observai e praticai tudo o que vos disserem, se não quer provocar seus anátemas, mas não procedais segundo as suas obras, porque dizem mas não praticam, e não consente no vulgo dos homens o que neles é comum. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, observâncias arbitrárias, inspiradas em seus objetivos de domínio de lucros, e os colocam sobre os ombros dos homens, protestando que são mandamentos ineludíveis da lei e eles porém, nem com o dedo querem erguer os fardos que com tanta solicitude atam sobre os demais. Sua religião é pura hipocrisia, fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, querem ser saudados nas praças e chamados de mestres, isto é, intérpretes da palavra revelada. Mas vós, continua Jesus, dirigindo aos apóstolos, não querais ser chamados de mestres, pretendendo que vossas decisões sejam oráculos infalíveis, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos todos igualmente falíveis e fracos, como criaturas imperfeitas, expostas à sedução da concupiscência e ao erro. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, investindo de um sacerdócio superior aos demais, porque um só é vosso Pai que está nos céus, e ele não reconhece entre os homens outra superioridade que não seja aquela que nasce da observância humilde das virtudes. Aquele que entre vós se julga maior, digno ou justificado e com o direito de julgar e fazer prevalecer seu juízo, será vosso servo ante o juízo infalível quando soar a hora da purificação do sentimento e da reparação das obras. Porque o que a si mesmo se exaltar será humilhado e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Considerando o significado e a transcendência destas doutrinas, seladas com a autoridade de Jesus, o grande pontífice da religião cristã, já não nos maravilha que durante séculos se tenha proibido ao povo sua leitura. São tão luminosos seus ensinamentos e tão instrutivas as comparações que desperta. Como havia de ser interessante que o vulgo dos homens, a plebe indolta, comentasse estes e outros delicados pontos, e comparasse os tempos,
Graduar-se a observância dos preceitos de humildade e fraternidade universal dados por Jesus Cristo a seus discípulos. Vai sensato, para legitimar as inovações e fragilidades do presente, seria arquivar as prescrições do passado, fechar com forte cadeado a proibição do livro da Escritura, aberto somente